Olá, bem-vindo à segunda temporada do Eu, Você e as Circunstâncias. Agora a gente já está mais íntimo, agora a gente vai falar de liderança. Vamos falar de figuras conhecidas e reconhecidas pela sua capacidade de liderar e por seus sucessos obtidos. Nosso objetivo é chegar lá no final dessa temporada e responder a pergunta: e aí? Tem receita? Tem um caminho? Tem as 5 maneiras para? Ao longo desse caminho, nós não vamos fazer julgamentos do que está certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior. Vamos tentar expor aqui o estilo de cada um dos nossos estudados. Vamos usar para isso um livro, escrito por eles ou sobre eles. Vem comigo e vamos descobrir. Bom, e hoje nós vamos falar dele, que treinou a seleção feminina de vôlei por 6 anos, de 94 a 2000, e conquistou 11 pódios nesse período. Treinou também a seleção masculina de vôlei por 15 anos, conquistando 51 pódios nesse período, de 2001 a 2016. Entre tantos outros títulos, tanto por clubes como por seleção, estamos falando de Bernardinho, senhoras e senhores, reconhecidamente um vitorioso. Com esse currículo breve e bem sintético, não tem como não reconhecer todo o sucesso e toda a história vitoriosa de Bernardinho. Vem comigo, vamos agora entender um pouco do que pensa e de como age Bernardinho, baseado no livro que ele próprio escreveu, Transformando o Suor em Ouro. Vem comigo. E se você está me vendo agora, você já percebe que eu estou aqui na mão com o meu Kindle e com a capa aqui do Bernardinho Transformando Suor em Ouro. Se você está me ouvindo pelo seu tocador no celular, ou enfim, vai ter que acreditar em mim. Eu estou segurando o meu Kindle com o livro Transformando Suor em Ouro de Bernardinho. Então aqui já o primeiro detalhe. Eu sou leitor de Kindle, eu não sou adepto a livros de papel, apesar de quem está me vendo ver que atrás de mim aqui tem uma estante com alguns livros. Mas eu leio mais livros no Kindle. Então nós vamos começar falando do Bernardinho, passando por um trecho deste livro aqui. Então nós selecionamos aqui um trecho do livro que vai direto ao ponto. Para mim, sucesso é consistência em performance de excelência. É produzir resultado ao longo do tempo. Então, nesse primeiro trecho, o Bernardinho deixa claro um traço que é bem marcante da personalidade do Bernardinho: consistência. Então, o Bernardinho ele é um cara que acredita em consistência, em fazer repetidamente as mesmas coisas com as mesmas intensidades. Se você reparou lá na apresentação, ele treinou a seleção masculina durante 15 anos. Então é um arco de liderança bem grande, 15 anos. Nós vamos ver ao longo dessa temporada, principalmente quando a gente for falar de alguns treinadores ou pessoas do esporte, que esse arco de 15 anos é uma coisa muito rara. Esse arco costuma ser muito menor na liderança. Inclusive nas grandes empresas, CEOs, esse arco costuma ser bem mais curto, em torno de 3 a 4, 5 anos, mas um arco de 15 anos liderando uma equipe ou uma empresa é um arco muito difícil e demonstra
que essa frase que está lá no livro corresponde realmente ao que pensa e ao que é o Bernardinho. A nossa ideia não é ficar aqui lendo o livro todo, né? A gente escolheu alguns trechos que vão dar a dimensão da mensagem que o Bernardinho quer passar e que, no nosso modo de ver, entrega para você que está ouvindo ou vendo é, um conteúdo mínimo sobre o que pensa o Bernardinho. Aí, lógico, né? Se você quer conhecer mais a fundo, aí você vai ter que ler o livro mesmo, né? Então, outra frase importante que nós pegamos aqui é: não importa o tamanho do seu talento. Se você é incapaz de fazer parte de um grupo, de uma comunidade, e se dá mais importância ao eu do que ao nós, você não fará sucesso. Essa frase, talvez, ou com certeza, demonstra o maior traço, na minha opinião, da liderança do Bernardinho. Então, você percebe ao longo de todo o livro e de outros estudos, outros acompanhamentos, entrevista, palestra, enfim, que o Bernardinho ele valoriza o grupo, o time, o indivíduo. Por mais talentoso, por mais fora da curva que seja, ele tem que fazer parte do todo. Então, com o Bernardinho, várias passagens vocês podem perceber que ele não aceita um jogador que chega atrasado, um jogador que treina mais leve do que joga. Para ele, isso transmite uma mensagem muito ruim para o grupo de que se alguns podem se esforçar menos, então não é verdade que o grupo é importante. Então, vamos ficar com essa mensagem aí e ir um pouco adiante. Se você estudar lá um pouquinho a carreira do Bernardinho e esses 15 anos que ele teve na seleção, inclusive ele tinha, na época, um levantador que era o Marcelinho na época, posso estar enganado, mas acho que é esse o nome, que era o melhor do mundo naquela época. E ele simplesmente tirou o Marcelinho, porque ele não era um cara que se dedicava e que treinava como os outros, de acordo com o julgamento do Bernardinho. Então, o Bernardinho demonstra que para ele não existe dúvida na situação entre escolher entre um indivíduo e o grupo. Isso parece fácil dizendo assim, mas vocês sabem, porque vocês, dentro da experiência que cada um tem, ou no esporte, ou na vida, nas empresas, é quase impossível ter esse tratamento igual com pessoas que são, na sua essência, diferentes, né? Então, dentro da nossa proposta, nós não vamos aqui julgar se fazer isso é melhor ou é pior. A nossa ideia aqui é o quê? Trazer exemplos de líderes claramente de sucesso. Então, aqui não está em julgamento se esse jeito é melhor, é pior, se eu faria assim, se eu recomendo que você faça assim. Mas claramente o resultado é incontestável. Nós estamos falando de um treinador com um arco de liderança de 15 anos e 51 pódios dentro da sua categoria, e que, se você pegar a mesma seleção posteriormente ao arco do Bernardinho, esse número de títulos é muito menor. Então, reconhecidamente, ele tem sucesso. Ao longo dessa temporada, nós vamos ver outras figuras que têm outro comportamento e acham sucesso, enfim, de outra maneira. Mas pro Bernardinho, nós já pegamos duas características: consistência e dar valor ao grupo e não necessariamente ao indivíduo. Vem comigo, vamos seguir nessa linha.
Bom, uma das passagens mais famosas do Bernardinho e também desse livro é, é uma história onde o Bernardinho viajou com a seleção para a Holanda, que ia ter um jogo lá da Liga Mundial, tá? Um jogo da Liga Mundial. E o Brasil acabou chegando atrasado no país, porque o voo atrasou, enfim. É, e aí o Bernardinho ele foi para o ginásio onde estava marcado o treino, e depois de 12 horas de voo, enfim, o pessoal imagina todo mundo cansado, e o Bernardinho foi direto para o ginásio mesmo assim. Chegaram no ginásio, o ginásio já estava fechado, porque já tinha passado a hora que o Brasil tinha reservado para fazer o seu treinamento. E aí o grupo, lógico, depois de 12 horas de voo e de se deparar com um ginásio fechado, falou: opa, maravilha, hoje a gente não vai treinar, né? Hoje a gente vai conseguir descansar. E voltaram pro hotel. E no voltar pro hotel, o Bernardinho olhou pro estacionamento do hotel, aquele asfaltão bonito, e falou: não, nós vamos treinar aqui. E montou ali. Montou rede, montou bola e apesar do descontentamento geral da equipe, ele fez todo mundo treinar ali. Olhando assim, parece e né? É bem antipática essa atitude. Mas o Bernardinho, por várias vezes, ele fala no livro que o maior desafio dele era manter o apetite de uma geração tão vencedora. E eu acho que aqui vai o terceiro ponto que a gente gostaria de puxar dessa característica do Bernardinho. Por quê? Porque muitas vezes você vai assumir uma equipe problemática, onde você vai ter que fazer as pessoas crescerem, desenvolver a equipe, enfim. E o Bernardinho ele fala de um traço onde ele se deparou com uma geração tão talentosa que começou a ganhar tudo, que talvez a maior dificuldade era manter essas pessoas com o apetite de ainda querer ganhar mais, né? Depois que você ganha uma Olimpíada, o que você quer mais? O que pode te manter aceso? Então, o Bernardinho usava uma frase, usa essa frase até hoje, aos vencedores, aos campeões, o desconforto. Então, assim como ele fez nesse estacionamento na Holanda, cada medalha olímpica que o Brasil ganhou, no outro dia, se o treino estava marcado às 9, ele remarcou para as 8. Uma hora mais cedo. Para que o time sempre sentisse que, ok, ganhamos, chegamos lá, mas para nos manter aqui, agora nós temos que nos esforçar ainda mais. Temos que nos esforçar ainda mais, porque agora tem mais gente que quer o nosso lugar, tem mais gente que nos conhece. Então nós temos que treinar mais, nós temos que nos sacrificarmos mais. Então a gente consegue perceber aqui já a terceira característica do Bernardinho. Nós falamos lá da primeira, que era consistência. Da segunda, importância ao grupo acima do indivíduo. E da terceira, sacrifício e desconforto. Outro trecho que deixa bem claro isso que nós estamos falando lá no livro é: a vitória não é mais importante do que a certeza de termos feito todo esforço para conquistá-la. Então, aqui a gente percebe que óbvio que uma pessoa de alto desempenho, de alto rendimento, como o Bernardinho, vai estar ligado ao resultado. Mas ele entende que o processo é mais importante que o resultado. Por quê? Porque o processo é o que te mantém no topo. Você pode até ganhar um campeonato por acaso, você pode bater uma meta na sua empresa por acaso, você pode ser o destaque do mês, você pode ir para a plaquinha lá de funcionário do mês,
você pode ter um sucesso efêmero ali de curto prazo. Mas o que vai te manter no topo é o processo. Então, se o teu processo é bom, o esforço que você fez é condizente, você invariavelmente vai estar no topo. E aí, ocasionalmente, vai ganhar, vai ficar em segundo, vai perder, enfim. É, é, o, 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 a não previsibilidade das coisas pode fazer você oscilar, mas você vai oscilar dentro de um espaço curto e sempre próximo ao topo. Então, o importante de você chegar a conquistar é, quando você chegar lá, você ter certeza que não chegou lá por acaso, que teve um processo envolvido, porque assim você vai se manter lá. E se você ocasionalmente não conseguiu o resultado ainda, mas você tem certeza que o processo está bem feito, que a tua dedicação está ok, que você está treinando o que tinha que treinar, que você está estudando o que tinha que estudar, que você está chegando na hora que tinha que chegar, fazendo o que tem que fazer, então você tem certeza que está no caminho certo. E aí, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar onde quer chegar, ou mais próximo do que isso, né? Não há garantia, né? O que essa frase, no fundo, quer dizer é que não há garantia da conquista. Agora, fazer sua parte, que é cuidar do processo, é o que te garante que você vai estar em condições de conquistar. Chegar lá ou não, aí o tempo é que vai dizer. E aí eu vou pegar aqui mais uma frase que eu acho espetacular, na verdade. Sucesso é o estado de espírito resultante da consciência que você tem de haver se empenhado para ser o melhor que é capaz de ser. Vou ler de novo. Sucesso é o estado de espírito resultante da consciência que você tem de haver se empenhado para ser o melhor que é capaz de ser. Ou seja, se vocês pegarem essa frase, a gente pode remeter lá facilmente a filosofia grega antiga, onde diz que sucesso é você alcançar o seu estado perfeito dentro do que você se dispôs a fazer. Mas perceba que na frase do Bernardinho tem uma coisa muito importante. Para ser o melhor que é capaz de ser. Então não existe obrigação, na frase não está aqui, sucesso é o estado de espírito resultante da consciência que você tem de ser melhor do que todo mundo. Não está escrito isso aqui. Está escrito que sucesso é o estado de espírito resultante da consciência que você fez o seu melhor. Que você se tornou a melhor versão possível de você. Dentro das tuas condições, dentro das suas circunstâncias, você se empenhou e fez o melhor do que você podia fazer. Então, perceba que se você não viu a primeira temporada e tiver a curiosidade, volta lá na primeira temporada e ouve o episódio Sucesso, e a gente falou lá bem disso, né? Sucesso é o melhor possível dentro das suas circunstâncias, dentro do que você se esforçou para alcançar. Então, a gente percebe que nesse trecho o Bernardinho deixa bem claro que toda aquela rigidez, que toda aquela atitude que ele tem dura,
é no objetivo de extrair o melhor de cada um para que se chegue no fim do processo e se olhe e diga: bom, como um grupo, nós fizemos o melhor possível e o resultado é o nosso melhor possível. E isso nos alegra. Eu vou pegar um outro trecho aqui do Bernardinho que mostra como ele valoriza o grupo. E aí esse ponto a gente faz uma inflexão sobre ele porque ele é em certa medida polêmico. Vamos dar uma olhadinha no que diz aqui. Por que as pessoas que se dedicam mais nos dias que antecedem o fechamento das metas? Vou ler de novo, porque eu comecei errado. Na verdade, é uma pergunta. Por que as pessoas se dedicam mais nos dias que antecedem as metas? O resultado final não é o somatório de todas as ações? Imagine se todos se esforçassem com a mesma intensidade todos os dias e se todos os profissionais de recursos humanos encarassem o treinamento como um processo contínuo. Com certeza, o resultado seria muito melhor. Então percebe que aqui, mais uma vez, está a valorização do resultado contínuo. Muitas vezes naquele último dia você tem aquele funcionário que vai lá no último dia e faz aquela venda espetacular e muitas vezes ele leva a fama de bom vendedor. E muitas vezes aquele outro que faz uma venda constante todos os dias, ele fica lá um pouco escondido. Então é importante que a gente verifique nas nossas equipes, né, o rendimento linear, né? Não os picos e os baixos, né? Qual que é a média do desempenho? Na verdade, tudo tende à média, né? Então, quando tem um salto, a tendência vai ser voltar à média. Isso daria um outro episódio. Quem sabe a gente não faz no futuro. Por enquanto, você pode pesquisar lá. Tudo tende à média. Faz essa pesquisa aí, você vai ver que você vai abrir um universo aí. Então, as pessoas tendem ao seu resultado médio. Elas vão ter picos, baixos, mas a tendência vai ser voltar ao seu resultado médio. Então, a gente valorizar muito o pico em detrimento do médio, às vezes a gente não está sustentando um resultado de longo prazo. Outra coisa que o Bernardinho diz, e essa eu não vou ler, mas está ali, é que ele acha incorreto, muitas vezes, você premiar o artilheiro do time, ou o maior pontuador do time, assim como ele faz o paralelo de muitas vezes você premiar o melhor vendedor, o que vendeu mais. Porque dentro da visão dele de grupo e de equipe, o jogador foi o artilheiro, o maior pontuador, e o vendedor foi o melhor vendedor, porque o time fez com que isso acontecesse, né? A armação fez com que a bola chegasse em condições do ponto ser feito, do gol ser feito, o goleiro defendeu, ou o líbero, no caso do vôlei, defendeu, o levantador colocou a bola onde tinha que colocar, e aí, lógico, o atacante fez o seu trabalho. E o vendedor a mesma coisa, né? Alguém comprou aquele produto, negociou o melhor preço possível, precificou, fez o produto chegar lá, o Recursos Humanos contratou o funcionário, treinou ele, colocou lá, pagou o salário, a empresa criou toda a operação, embalagem, preço, gôndola, enfim, fez todo o trabalho para que naquele momento, naquele singelo momento, o vendedor pudesse aí sim usar o teu talento de venda para executar aquela venda. Mas isso, na visão do Bernardinho, não faz ele mais importante de que todo o grupo que suportou para que esse momento acontecesse. Então, talvez o traço mais importante do Bernardinho seja esse.
a valorização do grupo em detrimento do indivíduo. E talvez por isso ele consegue um arco tão grande de liderança durante 15 anos, porque ele sempre tentou, pelo menos, manter a atitude igual e assim não perder um ou outro, não facilitar a formação de certas panelas, ou enfim, porque se A treina 30 minutos, B treina 30 minutos, se B treina 28 minutos, B sai do time. Então o time sempre fica coeso, sempre fica homogêneo, sempre em busca do mesmo objetivo, agindo da mesma forma. Então, para o episódio de hoje, essa é a maior lição de Bernardinho. O grupo sempre está acima do indivíduo. A constância sempre está acima da intensidade. Constância, grupo, persistência, disciplina. Esse é o líder Bernardinho. E esse foi o episódio de hoje. E Bernardinho fecha o livro, transformando suor em ouro, com a frase: se você deseja um ano de prosperidade, cultive grãos. Se você deseja 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Mas se você quer 100 anos de prosperidade, cultive gente. Ditado chinês. O resultado e o sucesso sempre vão estar nas pessoas. A gente começou aqui a nossa jornada rumo a conhecer um pouco mais das características de grandes líderes. Espero que vocês tenham gostado. O Bernardinho é um cara sensacional, um líder muito complexo. Quem gosta e estuda liderança, eu recomendo fortemente que leia o livro dele. O Bernardinho tem muito conteúdo na internet, tem muitas palestras, é um cara realmente bem complexo. Dentro daquele nosso princípio, se o estilo dele é o melhor, se não é, se a gente concorda ou não concorda, mas é indubitável que o resultado que o Bernardinho alcançou com a sua liderança é sensacional. E que os liderados por ele, em sua grande maioria, têm adoração pelo processo. E um pouco graças a ele conquistaram tudo que tinham para conquistar e até por isso são muito gratos. Eu, da minha parte, se você chegou até aqui, eu agradeço ter ficado até o fim. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Espero que você volte para mais. Semana que vem estaremos aqui com outro personagem, com outra característica. Eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide. Um abraço.